você abriu a sua Bíblia aí em Lucas capítulo 11, eu quero começar falando com você sobre oração, sobre ter uma vida de oração, orar diariamente. Eu quero ler com você só o versículo 1. Lucas 11, versículo 1, diz assim: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar, e quando ele terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Depois que os discípulos conviveram assim com Jesus, como eles viam, eles observavam bem a forma como Jesus interagia com Deus, eles concluíram que o segredo da vida de Jesus era a oração. O segredo para ter aquela vida de Jesus era a oração, era a comunhão que ele tinha com Deus. E eles clamaram: Senhor, ensina-nos a orar. E o que eu acho muito interessante é que os discípulos, eles conviviam com Jesus, eles andavam com Jesus. E eles tinham visto Jesus já fazer muitas coisas. Eles tinham visto Jesus pregar, eles já tinham visto Jesus expulsar demônios, eles já tinham visto Jesus curar enfermos, já tinham visto Jesus discipular, já tinham visto Jesus profetizar, já tinham visto Jesus ressuscitar os mortos. E mesmo assim, eles não pediram nenhuma dessas coisas que eles viram, que eles presenciaram com os próprios olhos, com a caminhada deles com Jesus. Mas o que eles pediram a Jesus foi: ensina-nos a orar. Por quê? Porque esse era o estilo de vida de Jesus. Isso era como Jesus vivia. Era o que queimava nele o tempo todo. Jesus orava. Se tinha alguém que a gente pode dizer assim, que não tinha tempo quieto, tempo sobrando, esse alguém é Jesus. Por onde Jesus ia, multidões seguiam Jesus. Pessoas iam atrás. Jesus era chamado para curar alguém na casa de alguém. E no meio do caminho ia uma multidão atrás dele. E alguém parava e tocava em Jesus. E Jesus parava para resolver aquilo ali. O tempo todo Jesus estava comprometido em curar, em ensinar, em pregar. Jesus não tinha tempo para parar e falar: eu tenho 5 horas durante a minha tarde para orar. Essa foi uma das coisas que eu aprendi com Jesus mais importantes na minha vida de oração. Jesus era muito atarefado. E o que Jesus fazia? Quando tudo acabava e todos iam dormir, Jesus se levantava, ia para o deserto e Jesus orava. Jesus em nenhum momento abria mão de ter comunhão com Deus. Em nenhum momento ele abria mão do seu estilo de vida de oração, porque ele estava cansado, ou porque ele tinha pregado o dia inteiro, ou porque ele tinha curado várias pessoas naquele dia. Jesus sempre priorizava a comunhão com Deus, a sua vida de oração com o Pai. E ele sempre fazia grandes coisas porque ele tinha esse estilo de vida de oração. Tudo na vida de Jesus era a partir desse estilo de vida de oração. E se você for parar para pensar o que é ter um estilo de vida de oração, por que nós devemos orar todo dia? Eu pesquisei no dicionário o que é estilo de vida, pegando aqui uma linguagem mais simples. Diz que estilo de vida é a forma pela qual uma pessoa ou um grupo de pessoas vivencia o mundo e, em consequência, se comporta e faz escolhas. Então, é a forma pela qual eu e você vivenciamos o mundo e, a partir dessa vivência, nós nos comportamos e fazemos escolhas. Ser cristão é um estilo de vida. Quando alguém pergunta para você: você é o quê? Eu sou cristão, eu sou crente. Mas como é esse estilo de vida? Qual é a principal característica do estilo de vida de um cristão? Hoje o que a gente mais vê é a pessoa tem um estilo de vida fit na internet, né? A pessoa tem um estilo de vida assim, um estilo de vida... São as escolhas que essa pessoa faz. Mas como é um estilo de vida cristão, não adianta você dizer para as pessoas: eu sou cristão. Não adianta você viver a sua vida dizendo que você é um cristão. Você precisa viver a sua vida sendo verdadeiramente um cristão. Você precisa viver uma cultura de oração. O que é cultura? É uma cosmovisão, é como você enxerga o mundo. E como é ter uma cultura de oração, como é ter uma cosmovisão de oração? É você enxergar o mundo pela ótica da comunhão com Deus. E isso tem a ver com o que a gente está ensinando, com o que a gente começou a estudar semana passada. Porque quando você enxerga o mundo pela ótica da sua comunhão com Deus, isso vai interferir em como você gasta o seu dinheiro, em como você trata as pessoas, em como você se posiciona no seu trabalho, em como você trata a sua família. E isso tem a ver com a sua ótica
em relação a Deus, em relação à sua comunhão com Deus? Você tem uma vida de comunhão com Deus diariamente? Sabe, quando você aceitou Jesus, quando você entregou sua vida para Jesus, quando você entendeu o plano de salvação, a partir desse momento, a partir desse dia, talvez tenham muitos anos que você tenha aceitado Jesus. Eu vou fazer 20 anos de convertida ainda. Mas a partir desse momento que você entregou sua vida para Jesus, até hoje, como tem sido a sua vida de comunhão com Deus? Como tem sido a sua vida de oração? Você entendeu que Jesus te salvou, que Jesus morreu na cruz por você, que Ele é o seu Salvador. E a partir daquele momento que você recebeu Jesus no seu coração, que você recebeu o plano de salvação, você entendeu isso. Como tem sido a sua vida de comunhão? Você entendeu que você recebeu isso para ter uma vida de comunhão com o Pai, que foi para isso que o Senhor te salvou, foi para isso que Jesus veio, sabe? Trazendo para nós, para uma realidade, para um exemplo prático. Quando eu me casei para ter uma vida de comunhão com meu marido, para me relacionar com ele, para ouvir o que ele diz, para que ele me ouça. Eu me casei para me relacionar com ele, para conhecê-lo, para estar mais perto dele, para viver com ele todos os dias. Hoje eu brinquei com o Júnior, você é muito enérgico, assim, quando a gente conversa sobre as coisas, quando ele é muito enérgico, ele fala, mas eu falo isso porque eu confio em você, porque a gente vive junto, eu tenho intimidade com você. Então é para isso que eu casei, para ter esse relacionamento. E quando você aceitou Jesus no seu coração, quando você recebeu o presente, quando você recebeu a graça da salvação, você recebeu a graça da salvação para ter comunhão com o Senhor. E como você tem se comportado em relação a isso? Como tem sido a sua comunhão? Você deixou o primeiro amor ou você tem vivido uma vida de comunhão cada vez mais profunda com o Senhor? Para que Deus te criou? Para que Deus criou o homem? Sabe, pensando sobre isso, eu queria perguntar para você se você sabe como era o estilo de vida de Adão. Em Gênesis 2, em Gênesis 1 primeiro diz que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. E em Gênesis 2:15 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Deus criou o homem primeiro à imagem e semelhança dele. Por que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele? Porque nós só podemos ter comunhão com aquilo que se parece conosco, com aquilo que é a nossa imagem. Nós temos comunhão com as pessoas que estão próximas a nós. Não tem como nós termos comunhão com um cachorro, com uma vaca, com um cavalo, com um bicho. Nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. E depois Deus criou Eva de Adão, a imagem de Adão. Para quê? Para que houvesse comunhão. Deus nos criou para ter comunhão com Ele. E Deus colocou o homem lá no jardim para cultivar o jardim, para guardar o jardim. E sabe por quê? Porque Deus ia todo dia no jardim na viração dos dias, para conversar com ele, para ter tempo com Adão, para estar com Adão. Deus ama a nossa comunhão, a nossa parceria, o nosso relacionamento com Ele. Foi por isso que Ele criou o homem, para ter comunhão com Ele. E aí o homem tinha essa comunhão íntima com o Senhor, Adão tinha essa comunhão íntima com Deus, e aí o homem peca. E aí entra o pecado na nossa vida, e a Bíblia diz em Gênesis 3:8 que depois que eles pecaram, quando eles ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, eles se esconderam da presença do Senhor. E aí você já sabe essa história, mas eu queria pensar com você que Deus poderia ter resolvido o problema do pecado do jeito que Ele quisesse. Você concorda comigo que Deus é um Deus todo-poderoso? Deus, Ele tem todo o poder, Ele poderia fazer o que Ele quisesse. Eu ouvi uma pregação um dia que o pastor falou assim: Deus, se eu fosse Deus, eu ia apertar um botão. Acabou o pecado. Deus poderia tratar com a questão do pecado do jeito que Ele quisesse. Deus é todo-poderoso, mas Deus não fez como nós talvez faríamos. O Criador se fez criatura. Deus se fez carne, Ele veio como um homem, Ele veio como um bebê. Ele cresceu e Ele se relacionou profundamente com o homem. Porque Ele ama a comunhão, Ele ama relacionamento, Ele ama passar tempo comigo e com você. Foi por isso
que Ele resolveu o problema do pecado assim. Porque Ele nos criou para comunhão, para estar com Ele, para conversar com Ele. E oração é isso, é conversar com Deus. E muitas vezes nós negligenciamos isso, nós não priorizamos. Não é uma prioridade nossa. Deus nos criou para isso. Eu e você fomos criados para a comunhão dEle, para a glória dEle. Ele nos criou para isso e muitas vezes nós estamos ocupados demais fazendo outras coisas. A oração não é uma prioridade da nossa vida. Conversar com Deus não é algo que queima no nosso coração. E eu quero compartilhar 3 pontos rápidos com você sobre, de muitos que poderiam ter, sobre um estilo de vida de oração. Tipo, como... Isso é uma pergunta que algumas pessoas às vezes fazem, assim, quando a gente vai ensinar sobre isso. Mas eu não consigo. Eu começo e eu paro. Júnior sempre prega, quando ele prega sobre isso, ele diz que no começo da caminhada dele, assim, ele tinha muita dificuldade de orar há muito tempo. Mas eu não consigo, eu oro 5 minutos, eu não tenho mais nada para falar. Às vezes não dá nem 5 minutos. Eu não sei como é ter um estilo de vida de oração, porque um estilo de vida de oração não é chegar para o Senhor e falar toda a sua lista de todos os seus pedidos, eu quero isso, amém. Não é isso. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você sobre ter um estilo de vida de oração, para que você tenha um estilo de oração. Não, eu quero ter um estilo de vida de oração. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem, ele é um cristão. Porque um cristão ora. Eu quero ser reconhecido pelo meu estilo de vida cristão como um cristão que ora. E o primeiro ponto é conhecer Deus. Nós precisamos conhecer o Senhor. A partir disso, quando nós conhecemos Deus, o nosso estilo de vida começa a mudar. Jesus disse assim em João, Evangelho de João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer o Senhor. Você não precisa morrer para ter comunhão com Deus, para conhecer Deus. Sabe, o termo conhecer na Bíblia, ele é utilizado para comunhão íntima, para intimidade. Muitas vezes o termo conhecer é utilizado para sexo, por exemplo. E Adão conheceu a sua esposa, ou seja, ele teve intimidade com ela. Então o termo conhecer não é só saber quem é, não é só saber que é Deus, é conhecer profundamente, saber profundamente, é provar, é experimentar, é ir além, é mergulhar profundamente. Quando Jesus fala a vida eterna é te conhecer, a gente precisa entender que a vida eterna que nos foi dada, ela não começa quando nós morrermos e chegarmos ao céu. Ela começa a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus e entendemos o prazer de ter comunhão com Ele, conhecer o Senhor. Não tem uma barreira maior para a nossa vida de oração do que pensarmos equivocadamente sobre quem Deus é. O nosso Deus, Ele é glorioso, Ele é belo, Ele é lindo. E Ele não é nada menos que isso. E ainda assim, muitas vezes a nossa visão sobre Ele é equivocada. E essa nossa visão, que subestima quem Deus é, ela se manifesta na nossa vida de oração. Se nós sabemos quem Deus é, a nossa vida de oração, mas se nós não sabemos, essa nossa visão que subestima quem Deus é, que não conhece a Deus, influencia negativamente na nossa vida de oração. Nós falhamos em reconhecer que Deus é um grande rei, que Ele é digno, que Ele é todo-poderoso, e isso nos impede de gastar o nosso tempo, de passar o nosso tempo, de investir o nosso tempo, a nossa energia, o nosso amor, a nossa adoração. Nos impede de estar com Ele. É por isso que o desenvolvimento de uma vida de oração forte, cheia de fé e constante, tem que começar com o conhecimento sobre quem Deus é. Tem que começar com os conceitos que nós temos acerca de quem Deus é. Quando os discípulos perguntaram lá em Lucas 11, ensina-nos a orar, Jesus, ele ensina a oração do Pai Nosso. E ele começa a oração do Pai Nosso assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele já começa destacando a importância de nós nos conectarmos a alguém. E esse alguém é Pai Nosso que estás no céu.
Esse alguém é o Pai, é o seu Pai, é o meu Pai. Jesus já começa dizendo, Pai nosso, Ele é o seu Pai. E você precisa conhecê-lo como Pai. Só que, infelizmente, essa verdade de que Deus é o nosso Pai, muitas vezes ela não entra no nosso coração. Muitas pessoas são atacadas por mentiras de Satanás, né? Com acusações sobre ele, e o quanto ele puder semear essa incredulidade nos nossos corações, na nossa mente, sobre quem Deus é, nós nunca vamos ter um estilo de vida de oração, uma vida constante de oração. Muitos de nós vemos Deus como um pai trabalhador de classe média que tem muitos filhos para alimentar, e nós somos apenas mais uma voz que pede algo ao Senhor. Eu falo isso por experiência própria, porque às vezes algumas pessoas veem Deus assim. Deus tem um bom coração, mas Ele tem muita coisa para fazer. Nós não enxergamos, algumas pessoas não conseguem enxergar Deus como um Deus onipotente, onipresente, onisciente, que sabe de todas as coisas, e não importa quantos filhos Ele tem. Você é filho dele, Ele é o seu pai. Outras pessoas veem Deus através do seu relacionamento com seu pai terreno, que era um pai ausente. E mesmo sem perceber, essas pessoas atribuem essas mesmas características a Deus. E nos dois casos, nós estamos permitindo que ideias disfuncionais moldem as nossas convicções sobre o nosso pai. Eu falo isso por experiência própria, porque eu tive um relacionamento de um pai emocionalmente ausente. Então, muitas vezes, eu não colocava as coisas diante do Senhor, do meu pai, porque o meu pai da terra era um pai que prometia e não cumpria. Então, para mim, Deus já tinha me dado tudo ao me dar a salvação, e realmente o nosso coração precisa ser grato pela salvação, pelo que o Senhor fez, pelo sacrifício dele naquela cruz. Mas eu não conseguia ver Deus como um pai que pudesse me abençoar grandemente. Eu não conseguia muitas vezes crer nas promessas que o Senhor tinha para a minha vida, porque o meu pai terreno tinha sido alguém que prometia e nunca cumpria. Mas nós precisamos conhecer o Senhor, e a única maneira de nós nos libertarmos dessas crenças erradas, das visões erradas que a gente tem acerca de Deus, ou às vezes a gente nem pensa nada. Deus é papai do céu, igual a gente ensina para as crianças. Mas muitas vezes a gente nem sequer formula conceitos sobre Deus na nossa mente e no nosso coração. E a única maneira de nós nos libertarmos disso é nos alimentando do conhecimento de Deus, nos alimentando das verdades de quem Ele é. E isso está na palavra de Deus, está na Bíblia. A Bíblia está cheia da revelação da natureza de Deus. Você não precisa ouvir ninguém te dizer, a palavra de Deus te diz quem Ele é. Sabe, tem um texto que eu gosto muito, eu já falei sobre isso aqui na igreja algumas vezes, mas muitas vezes eu preciso ler que Deus é o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu sou filha amada, Deus é o meu pai, Ele é o meu pai. Muitas vezes nós precisamos ler e ler de novo e falar aquilo em voz alta. O Senhor Deus é sol e escudo. Romanos 3:4, se eu não me engano, diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se alguém disser alguma coisa contrária para você, Deus não é isso. Deus é isso. Leia na Bíblia e seja cheio da palavra dele. Deus é verdadeiro, a palavra dele é verdadeira. E a Bíblia está cheia da revelação da natureza de Deus. Então seja cheio da verdade sobre quem ele é. Tem tantas revelações sobre quem Deus é na Bíblia. E você só precisa ler e meditar e ser cheio dessa verdade. Nós só conseguimos caminhar para um estilo de vida de oração quando nós conhecemos a Deus, quando nós lemos a palavra dele e somos cheios das verdades de quem ele é. Quando nós somos cheios do conhecimento da glória de Deus. Só assim nós vamos conseguir. E seguindo na mesma linha de conhecer a Deus, algo muito importante para que o nosso estilo de vida seja um estilo de vida de oração é a nossa identidade. O legal do estilo de vida de oração de um cristão é que as coisas são interligadas.
E quando a gente fala, hoje é muito na moda, né, a gente falar sobre identidade, né? Sobre quem você é, o que Deus pensa sobre você. Tem muita gente falando sobre isso. E se eu perguntar para você, qual a sua função primária como cristão? Sabe, se alguém chega para você e pergunta, como é que é ser cristão? Quem é você? Qual é a sua função, assim, como cristão? E eu vejo que muitas pessoas confundem essa pergunta e as respostas são, eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou diácono, eu sou professor da IBD, eu sou um mestre, eu sou um evangelista. E essa não é a nossa função primária como cristão. A nossa função primária como cristão é ministrar ao Senhor. É orar, é ter relacionamento com Deus. Como nós falamos no início, Deus nos criou para ter um relacionamento com Ele. Então, essa é a nossa função primária como cristão. E aí, a sua função secundária vai surgir a partir dessa função primária. A partir do momento que a sua vida é orar, é ministrar ao Senhor, é conversar com Ele, Ele vai te dizer, nesses momentos em que você está com Ele, nas suas conversas com Ele, qual é a sua função secundária, no que Ele quer te usar, o que Ele já está fazendo, que Ele quer que você se junte. Olha, meu filho, eu quero que você pregue aqui. Ou não, meu filho, eu quero te enviar para tal lugar como missionário. Não, meu filho, eu quero que você sirva a sua igreja como um diácono. Não, eu quero que você seja um evangelista. A partir do seu momento com o Senhor, Ele vai te direcionar para a sua função secundária. O trabalho que você faz para o Senhor não é a sua identidade. A sua identidade é ser sacerdote. A sua função, o seu trabalho não é a sua identidade, não é a sua principal característica, não é a principal característica do seu estilo de vida cristão. Sabe, qual é o estilo de vida de uma pessoa que é fit? É comer saudável, fazer exercício, não sei qual seria a principal característica. O seu trabalho para o Senhor não é a sua identidade, você não é a sua primeira característica do seu estilo de vida de oração. Não é ser um pastor, um pregador, um evangelista, um obreiro, um diácono, um evangelista, um mestre, um professor. A sua identidade é ser um sacerdote. Eu vou ler para você Apocalipse 1, versículos 5 e 6, que dizem assim: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, para quê? Para trabalhar, para ser... Não. Ele, para ser empregado, para ser... Não. Ele nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus. A sua identidade é ser sacerdote. Você precisa conhecer Deus, ler a sua palavra, mergulhar no conhecimento da glória de Deus. E você precisa entender que a sua identidade é ser sacerdote. E ser sacerdote é ministrar ao Senhor, é conversar com o Pai. Deus, Ele quer que nós nos relacionemos com Ele e não apenas façamos coisas para Ele. Ele quer que nós nos juntemos a Ele. Eu não sei se, para você que acompanha aqui a gente aqui na intercessão, eu sempre falo: Senhor, o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor quer que nós nos juntemos ao Senhor. Ele quer que nós estejamos junto a Ele, Ele quer passar tempo, Ele quer estar junto, Ele quer que você esteja junto. Sabe, filho, que às vezes vai te dar mais trabalho, quer te ajudar na cozinha, vai te dar mais trabalho, ou te ajudar lavando o carro, mas é bom passar tempo com Ele. Ele quer passar tempo com você. E você precisa mostrar para o seu filho o quanto é importante passar tempo com ele, com você. E aí você deixa ele cozinhar com você, você deixa ele lavar o carro com você, você deixa ele fazer as coisas com você. Para o Senhor, o mais importante não é o que você faz, é porque você faz com Ele. Muito crente é infeliz e põe a culpa, sabe, no sistema, na doutrina, na igreja, no pastor, nos irmãos. E porque não experimenta o prazer de conhecer o Senhor,
não experimenta o prazer de ser um sacerdote do Senhor, de ministrar ao Senhor. É uma pessoa azeda, sabe? Aquelas pessoas azedas que vêm cumprir a escala, cheia de legalismo, cheia de regras, vem com a Bíblia embaixo do braço, mas é infeliz, mas mesmo assim está indo pregar, está indo fazer missões, está vindo cumprir a escala. Deus não quer isso, Ele quer que você sinta prazer em estar fazendo junto com Ele. Nós vamos errar muitas vezes, mas Deus tem prazer que você esteja fazendo junto com Ele, porque Ele quer que você entenda a sua identidade de filho, de sacerdote. Ele quer ter comunhão com você, Ele quer passar tempo com você. Um texto que eu gosto muito sobre isso é Mateus 16, eu não vou ler com vocês não, eu vou só mencionar. Mas certa vez Jesus chega para os discípulos e Ele pergunta assim para os discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? O povo, né? Quem o povo diz que eu sou? E aí os discípulos respondem assim: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Jesus estava querendo saber o que os discípulos, em que os discípulos estavam fundamentando a fé deles, né? Se eles estavam fundamentando a fé deles numa revelação pessoal ou no que os outros diziam. Porque, assim, muitos cristãos se contentam em ouvir dos outros quem é Jesus. Eles se abastecem com um domingo, com um culto na semana. Eles se contentam em ouvir um pastor, um pregador, alguém dizer quem é Jesus. Mas nós precisamos saber quem Jesus é e precisamos ouvir dele quem nós somos. Então Jesus pergunta para eles o que as pessoas estavam dizendo sobre quem era Jesus. E eles respondem isso, e Jesus vai mais além. Jesus diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Simão Pedro prontamente responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele: uau, tu és Pedro. Jesus diz assim, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Primeiro Jesus diz isso. Deixa eu voltar aqui que eu acho que eu confundi a fala aí. Primeiro Jesus diz: você é bem-aventurado, porque não foi nem carne nem sangue que te disseram isso, foi o meu Pai. Você não ouviu isso num culto, você não ouviu isso na reunião dos fariseus, você não ouviu isso numa conferência, mas o meu Pai revelou a você que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz para ele, fala assim: olha, porque você sabe quem eu sou, eu vou dizer quem você é. Ele diz: você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus fala isso, eu sinto que nós recebemos aqui uma revelação surpreendente de como a igreja vai operar na oração, sabe? Quando os cristãos estiverem realmente assim firmes na revelação de quem o Pai é. Tá vendo como é importante um estilo de vida de conhecer quem é Deus? Do primeiro ponto, conhecer Deus, saber quem Ele é. Quando nós sabemos isso, olha o que Ele fala: sobre a rocha do que você acredita sobre mim, sobre esta igreja, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É uma unção de oração, quando nós sabemos quem é Deus, quando nós entendemos isso aqui, quando nós lemos isso e essa verdade entra no nosso coração, nós conseguimos entender que nós somos igreja, que nós temos poder e autoridade contra as portas do inferno. Uma coisa que me agonia muito em relação à pandemia é que fica todo mundo desesperado. Morreu. E isso é uma tristeza, realmente, isso angustia o nosso coração toda vez que nós recebemos uma notícia dessas. Mas a igreja tem orado pouco. A igreja não tem despertado. Esse é um dos tópicos da minha oração, da minha lista, sabe? Quando eu vou orar, eu falo: Senhor, desperta a sua igreja. Nós precisamos entender o que o Senhor está fazendo. E Deus já falou aqui, olha, quando nós entendemos quem Ele é, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja dele.
Nós temos poder e autoridade dadas pelo Senhor. Nós somos igreja. Nós precisamos entender essa identidade. Se nós temos um estilo de vida de oração, nós precisamos conhecer o Senhor e assumir a nossa identidade de igreja e pelejar contra o inferno, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Muitas vezes nós enfrentamos crises de identidade porque nós tentamos nos encontrar fora de Deus, fora do que Deus fala sobre nós. Nós cremos que o Senhor nos salvou, nós somos cristãos, mas nós queremos outras coisas. Nós queremos ser reconhecidos por outras coisas. Nós queremos nos encontrar de outro jeito. Nós queremos ser encontrados por outras pessoas de outro jeito. Mas quando, assim como Pedro, nós mergulhamos em receber a revelação sobre quem Deus é, então Deus nos diz quem nós somos. Tem uma ilustração em Isaías 62, para mim é um dos textos mais lindos da Bíblia, assim, que eu gosto muito. Que sempre me consolam quando eu acho que, quando algo está dando ruim, assim, para mim, sabe? É uma das ilustrações mais poderosas da unção da oração que é liberada quando nós sabemos quem nós somos em Deus e como Ele se sente ao nosso respeito. Isaías 62:4 diz assim: não mais a chamarão abandonada nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Refzibá. Refzibá significa minha delícia, meu deleite, meu prazer. Quando Deus pensa em mim, quando Deus pensa em você, a primeira palavra que sai da boca dele a seu respeito, ao meu respeito, não são os nossos fracassos, os nossos pecados, os nossos erros, mas é Refzibá. Você é o meu prazer, eu amo você. Você é meu deleite, eu tenho prazer em estar com você, eu me delicio em estar com você. Você é o deleite do coração de Deus. Deus ama ouvir a sua voz. Deus se delicia com a sua voz. Ele ama cada detalhe de quem você é, porque foi Ele que te fez para estar com Ele. Às vezes orar pode parecer algo trabalhoso, cansativo. E eu sei que secretamente, muitas vezes a gente fala que é algo chato. É chato. Então, muitas vezes nós nos distraímos com coisas que nos dão prazeres momentâneos. E nós negligenciamos. Só que quando nós lemos Isaías 62:4, você será chamada Refzibá. Tem noção que o Senhor olha para você, Ele olha para mim, Ele diz: você é o meu prazer, você é o meu deleite. Quando nós lemos isso, quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus e nós lemos isso, essa verdade da palavra, ela pode nos libertar da religião, do tédio que a gente vive, do tédio de uma vida cristã sem emoção, e nos desperta para um relacionamento de parceria com o Senhor, de prazer. Sabe, quando você se relaciona com alguém, você quer ter prazer naquele relacionamento, você quer que seja agradável. Ninguém gosta de gente chata. Eu falo sempre para os meus filhos, olha, ninguém gosta de criança chata, ninguém gosta de gente chata. Sejam agradáveis. Nós gostamos de nos relacionar com pessoas que são agradáveis, e nós também devemos ser agradáveis a essas pessoas. E Deus olha para você e Ele te chama de deleite, de prazer, de delícia, de Refzibá. Você é meu prazer. E é muito bom quando alguém sente isso por nós, não é verdade? Imagina o Senhor, o seu Pai, aquele que te criou, que sabe tudo sobre você. Então nós precisamos conhecer o Senhor e saber o que Ele pensa a nosso respeito. Nós precisamos ter a nossa identidade firmada no Senhor, para que a gente caminhe para um estilo de vida de oração. O último tópico que eu quero compartilhar com vocês é sobre ouvir. Você conhece o Senhor, você sabe quem você é, porque você ouve. Você não pode resumir oração em falar com Deus. Não resuma a oração em falar com Deus. Não sei vocês, mas eu acho que... mosquito aqui, Senhor. Todo mundo conhece alguém que só fala. Não é verdade? Eu tenho amigos assim.
É terrível ter um relacionamento assim. A gente tem um amigo que hoje não é tão próximo, mas que Júnior chamava ele de Aquaman, porque ele falava assim, desesperadamente, assim, ele não respirava para falar. Júnior falava que ele tinha guelras, porque ele falava sem respirar, sabe? Tipo, ele queria te contar uma coisa, ele chegava para conversar com você e ele falava, quando você pensava que ele ia respirar e você ia poder, né, assim, reagir ao relacionamento, à comunhão com ele, você ia poder dar a sua opinião. E ele falava. A câmera fechou ali, acabou a bateria, não, né? Assim, de boa, né? Tá. É terrível ter um relacionamento assim, meu irmão, em que você não fala. Você já parou para pensar nisso? Sabe, se você é uma pessoa que gosta muito de falar, e preste atenção se você também não é essa pessoa, porque se você conhece alguém assim, você sabe do que eu estou falando. É muito difícil se relacionar com alguém que não ouve. E uma vez eu estava vendo um filme e a pessoa o menino queria conquistar a menina, né? E aí ele estava se aconselhando com o pai ou com a mãe, não lembro com quem. E no filme, o conselheiro diz assim para ele: o segredo da conversa é ouvir. Se você quer atrair alguém para você, você precisa ouvir aquela pessoa. Se você quer atrair o coração de Deus para o seu coração, você precisa ouvir o que o Senhor está falando com você. O segredo de uma conversa é ouvir, não é só falar. Quando você quer atrair alguém para você, você precisa ouvir. Sabe por que muitas pessoas, porque a psicologia funciona, porque muitas terapias funcionam, porque alguns profissionais são muito bem-sucedidos nessa área. Os bons profissionais os profissionais bem-sucedidos nessa área de terapia, de psicologia, psicanálise e por aí vai, são pessoas que sabem ouvir. Eles ganham o paciente, eles conseguem atrair a atenção do paciente porque eles ouvem. Eles se colocam à disposição, eles se tornam disponíveis. Isso tem muito a ver com algo que eu gosto muito de falar, mas que hoje eu não vou falar muito, na verdade eu só vou mencionar aqui, que é o poder da solitude. O poder de ter privacidade com o Senhor. Se você quer atrair o coração do Senhor, você precisa ouvi-lo. E é difícil ouvirmos o Senhor em meio à barulhada do dia a dia. Reserve um momento do seu dia. Tenha privacidade com o Senhor. Faça como Jesus. Você precisa parar, ficar sozinho com o Senhor e parar para ouvir o Senhor. Eu acho muito interessante que cada um de nós tem um jeito de orar, um jeito de conversar com Deus, né? E eu não estou aqui para falar como você vai fazer, mas, por exemplo, eu sempre ouço o Senhor no final, assim, né? Porque eu sou tagarela, então eu começo falando Deus, aí eu começo Pai, e começo falando, mas eu sempre paro, tem um momento que eu preciso parar. Sabe, quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. E você vai me dizer, mas eu não ouço o que Ele fala, porque você não para de falar. Tem várias outras explicações também para que você não ouve, mas isso é outra palavra. Mas assim, você precisa parar para ouvir. Você precisa ter o seu momento para ouvir. Júnior, ele já é o contrário de mim, assim, ele começa ouvindo. Acho muito mais sábio do que eu. Mas você precisa ter um momento no seu devocional, na hora que você vai parar para orar com o Senhor. Você precisa ter um momento em que você fecha a sua boca, sabe? A vez agora é dele, não é sua. A gente ensina isso para criança, né? Agora é a vez do amiguinho, ele que vai falar, agora é a vez dele. E você precisa deixar ter a vez do Espírito Santo. Lá em casa a gente ensinou para as crianças, eles precisam parar também, sabe? A gente vai orar, eles precisam contar até 5, se acalmar e falar, Espírito Santo, fala comigo, tipo, agora é a sua vez. E quantas vezes a gente despeja em cima do Senhor todo o nosso dia, todo o nosso coração, e acabou, ufa, saiu aquele fardo e você dá tchau. E Deus fica lá esperando para a vez dele. Você foi embora. Como tem sido os seus momentos de oração? Você tem tido esses momentos de solitude, de privacidade com o Senhor? Às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho tempo. Mas eu não consigo. Quando eu aprendi sobre solitude, sobre ouvir o Senhor, sobre ficar quieta ouvindo o Senhor, eu também achava que eu não tinha tempo. Já tinha criança, um bebê mamando, a outra maiorzinha, e eu falava, eu não tenho tempo.
Mas se você for estudar sobre a vida de Jesus, você vai ver o quanto isso era importante para ele, o quanto ele priorizava ir para um lugar deserto e ficar quieto, ouvindo o que Deus falava com ele. Tem um texto que eu gosto muito, em que Jesus trabalhou o dia inteiro, ele curou, ele fez tanta coisa, e a casa que ele estava, a cidade inteira foi para a casa que ele estava, e quando é à noite, assim, sabe? Olha o que diz, é Marcos 1,35, depois você acompanha lá. Tendo se levantado alta madrugada, ele saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. E quando os discípulos acordam no outro dia, e Jesus, no outro dia não, né? No mesmo dia que Jesus orou de madrugada, então quando os discípulos acordam, eles procuram Jesus e eles não sabem onde está Jesus. E aí, quando eles encontram Jesus, eles dizem, todos estão te buscando. E Jesus diz assim, vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, porque eu pregue também ali. Foi para isso que eu vim. Quando Jesus ia para os momentos dele de oração com o Senhor, ele ouvia o Senhor e Deus falava para ele o que ele tinha que fazer. Ele confirmava no coração de Jesus o chamado dele. Mas ele priorizava o que é a função primária, estar com o Pai. Depois da função primária, Deus direcionava ele para o que ele ia fazer. Então, nesses momentos que Jesus estava diante do Pai, ele não só derramava o coração dele diante do Pai, mas ele também recebia a orientação do Pai. Ele recebia conforto, ele recebia a convicção, a confirmação do Pai sobre o que ele tinha que fazer. E aí eu aprendi algo em relação a isso. Logo assim que eu me converti, eu aprendi uma história que marcou a minha vida, e eu faço questão de lembrar ela sempre, assim. A importância de ouvir, né? De passar tempo com Deus e ouvir. Quando eu era convertida, assim que eu me converti, eu li um livro e ele falava a história de um pai e de um filho. E a criança ia fazer aniversário. Eu vou usar aqui um nome, eu não lembro o nome no livro, mas vou usar Mike. O Mike ia fazer aniversário, ia fazer 7 anos, e estava na hora, era uma idade muito legal para o Mike ganhar uma bicicleta de acordo com a visão do pai do Mike. E o pai do Mike falou, nossa, vai ser muito legal se o meu filho ganhar uma bicicleta, ele está numa idade muito boa para aprender a andar de bicicleta, vai ser muito legal. E o pai do Mike passou por uma loja e viu uma bicicleta Caloi azul. E aí ele falou, uau, essa bicicleta é perfeita para o meu filho, ele vai aprender a andar, é do tamanho dele, é tudo legal. E aí ele ia levar o Mike para a escola todo dia, e ele começou a passar em frente a essa loja que vendia bicicleta, e eles iam conversando até a escola, e ele sempre falava, olha ali aquela bicicleta, Mike, aquela bicicleta tem um banco assim, um guidão assim, olha a cor dela, olha a roda. Cada dia ele ia enaltecendo as qualidades daquela bicicleta e falando sobre aquela bicicleta, de como ia ser bom uma bicicleta daquela, que ia ser legal para ele andar, e ele ia cultivando aquilo no coração do seu filho. Quando foi chegando perto do aniversário, era costume do pai dar um presente para ele todo aniversário. E aí chegou a hora do Mike pedir o que ele queria de aniversário. E adivinha o que o Mike pediu? A bicicleta Caloi azul. Por que o Mike pediu a bicicleta Caloi azul e não nenhum outro brinquedo? Porque o Mike ouvia o seu pai. Sabe, até os desejos, até a sua lista de oração, elas precisam vir do Senhor para o seu coração. Sabe o que acontece? Sabe o que aconteceu? O Mike ele pediu a bicicleta Caloi azul de tanto ouvir o que o pai dizia a ele. E ele recebeu o que no dia do seu aniversário? Ele recebeu a bicicleta Caloi azul e ele ficou felizaço com o pai. É a mesma coisa que acontece com a gente quando nós paramos, ouvimos o Senhor, falamos, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu peça? Você pode colocar os seus desejos diante do Senhor também, mas ouça o que o Senhor vai falar com você. Deus vai te dizer qual é a opinião dele sobre aquilo. Deus vai te orientar, ele vai te mostrar na palavra, ele vai te dizer, ele vai te mostrar, ele vai te conduzir. E sabe o que acontece quando você ora à vontade de Deus, quando você ouve Deus e ora à vontade dele, quando você conhece a vontade dele e ora à vontade dele, você recebe, você pede o que ele quer e você recebe o que você pediu, e toda a glória é devolvida a ele. É isso que acontece. Eu ensino muito isso para as crianças.
quando nós trabalhamos sobre oração. É muito importante saber o que Deus pensa, ouvir o que Deus está falando, para que a gente possa pedir algo e Ele possa nos responder. Esse é o segredo das orações respondidas. E quando nós recebemos o que o Senhor já nos falou, o que o Senhor já nos ensinou, o que o Senhor já nos disse, nós damos glória a Ele. A glória é toda dele. Concluindo, caminhando para o final, para que você possa ter um estilo de vida característico de um cristão que ora, você precisa ser constante. É preciso persistir, permaneça no seu lugar de oração. Permaneça ali, permaneça. Quando você conhece o Senhor, conhece o Deus que está escrito aqui na palavra, conhece, mas não só conhecer de ler, é conhecer de provar. Ai, Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Tu és meu refúgio, Tu és meu Pai, Tu és meu Deus, Tu és um Deus onipresente. Sabe algo que eu gosto muito? Salmo 139. O Senhor sabe quando eu me sento, quando eu me levanto. Conhecer esse Deus, provar isso que está escrito na palavra dele. Quando você faz isso, quando você prova isso, quando você experimenta isso, e quando você tem a sua identidade como filho, como sacerdote, quando você ministra ao Senhor, você vai querer mais. Você vai ouvir o Senhor e aí você vai querer mais no outro dia. E isso vai fazer com que você persista, com que você continue, com que você continue sendo constante. E você vai permanecer dia após dia, dia após dia. E aí sim, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, uau, um estilo de vida de oração. Você não vai conseguir não ter isso. Quando você conhece esse Deus, quando você prova, quando você sabe que você foi criado para ter comunhão com Ele, para ministrar a Ele como um sacerdote, você vai querer de novo. E aí você vai ouvir o Senhor, e aí você vai querer de novo no outro dia. E isso vai fazer com que você tenha um estilo de vida de oração. Não ore apenas a sua lista de pedidos. Ore os seus pedidos, coloque-os diante do Senhor, não é errado. Sabe, não é errado você ter uma lista, eu tenho uma lista. Você pode ter uma lista, mas não ore só a sua lista. A sua lista é muito importante, uma dica prática aqui para você. É muito bom ter um caderno de oração, ter uma agenda de oração, algo que você possa colocar, porque isso faz com que você não se perca no seu momento devocional, com que você não ore rápido e saia correndo. Isso faz com que você seja organizado no seu momento com o Senhor. Mas a sua lista de desejos não é o mais importante. Leia a Bíblia no seu momento devocional. Pegue um trecho da Bíblia que fale sobre o Senhor. Cante esse texto de volta para Ele. Cante espontaneamente. Júnior sempre fala aqui sobre aquele texto. Deus habita em meio aos louvores. E essa palavra louvores aqui vem do terrila, que é cantar espontaneamente. Cantar o que você vê. Sabe, Deus vai falar com você através da palavra dele. Ele vai te mostrar coisas. E você vai cantar de volta para Ele. Cante a palavra de volta para o Senhor. Diga a Ele. Fale para Ele. Olhe para o texto e diga, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E repita isso quantas vezes forem necessárias, até que o seu coração seja cheio da palavra, seja cheio da presença do Senhor. Então não ore só a sua lista, tenha uma lista, mas inclua nela os textos bíblicos que exaltam o Senhor, que revelam o conhecimento de quem é o Senhor. Quando nós oramos as verdades que tem na palavra, ore a palavra, é muito importante orar a palavra de Deus. Jesus orou, tem uma oração linda aqui, orações apostólicas, a oração de Jesus em João 17. Ore a palavra, cante ela de volta. Deus não se importa com a sua afinação, Ele ama a sua voz, Ele se delicia em você. Quando nós fazemos isso, quando nós oramos a palavra, quando nós permanecemos ali em conhecê-lo, em ir além, o poder dele é liberado sobre nós e nós vamos querer mais e mais dele, nós nunca vamos ser saciados e nós vamos querer mais, nós vamos querer mais. Então declare a palavra, mergulhe no conhecimento de quem Deus é, descubra a sua identidade nele,
Descubra que você é o prazer dele. Deixe ele te dizer isso. Abra lá em Isaías 62:4 e leia Refzibá, Refzibá. Eu sou o prazer do Senhor. Você é o prazer do Senhor. E ouça o Senhor, ouça. Sabe, se você tiver sem forças, aqueles momentos difíceis da vida, assim, e não souber nem como orar, algo que muitas vezes nós fazemos aqui. Eu vejo muito Júnior fazer isso, e eu faço isso muitas vezes. Às vezes eu não tenho nem condições de falar. Ouça. Fala assim: Senhor, eu não sei nem o que dizer hoje, então é contigo. Feche os seus olhos, chore ou não chore, mas ouça ele falar com você, deixa só ele falar. Tem dias que a gente não precisa falar. Tem dias que a gente pode deixar só ele falar. E ele vai amar falar com você, ele vai amar colher as suas lágrimas, ele vai amar abraçar você, mesmo que você não diga uma palavra, porque ele sabe, ele conhece o seu coração. E é assim que você desenvolve um estilo de vida de oração. Eu quero orar com você agora. Se de alguma forma essa palavra simples, mas é algo que sempre falou muito comigo sobre ouvir o Senhor, sobre ter um estilo de vida de conhecê-lo e saber quem eu sou nele. Se o Senhor de alguma forma tocou no seu coração, se essa palavra tocou no seu coração, se você quer... Oração é um assunto muito grande, muito vasto, mas se você quer que o Senhor te ensine a orar, faça como os discípulos, medite na oração do Pai Nosso e coloque o seu coração diante dele. Se você quer mudar o seu estilo de vida, se você quer reafirmar o seu estilo de vida como alguém que ora, como alguém que tem comunhão com o Pai, que foi criado para isso, eu quero convidar você a orar agora, fechar os seus olhos aí onde você está. Quero que você coloque para o Senhor: Senhor, eu quero que o meu estilo de vida seja algo que transborde do meu coração. Senhor, eu quero que as pessoas saibam que eu oro, assim, não para que elas me vejam como um fariseu, sabe, que demonstra, não é para ser reconhecido como alguém de oração, mas eu quero ser reconhecido como alguém que anda como Jesus. Eu quero ser como Jesus, e Jesus era assim. Jesus era alguém que tinha um estilo de oração. Ele, enquanto ele esteve aqui na terra, ele orava, orava, orava. Ter uma vida de oração só de petição não é sustentável. E ter uma vida de oração em que você começa falando e você termina falando também não é sustentável. Quero que você feche seus olhos. Agora nós vamos orar para que o Senhor encha o nosso coração com a presença dEle. E para que a partir de hoje a gente comece a dar passos para um estilo de vida mais fundamentado na oração. Pai, nós agradecemos o Senhor pela Tua palavra. Nós agradecemos pelo exemplo que Jesus é, por tudo que Jesus fez aqui na terra, Pai. Por todos os exemplos, ó Deus, que Ele deixou aqui. E o estilo de vida de Jesus, a cultura de oração dEle, enche o nosso coração, Pai. Enche o nosso coração de vontade de ser como Ele, Senhor. Nós vemos que é possível, ó Deus, mesmo cansados e atarefados com a nossa vida, com o nosso trabalho, com a nossa família, Senhor. Nós queremos, ó Deus, ser como Jesus e priorizar estar contigo, Pai. Nós queremos que o Senhor seja o primeiro na nossa vida, Pai. Nós queremos nos derramar diante do Senhor e queremos que o seu coração, Pai, seja derramado sobre nós, seja revelado ao nosso coração, Pai. Queremos ouvir a Tua voz essa semana, Pai. Fala conosco. E todas as vezes que abrirmos a Tua palavra, que abrirmos a Bíblia, Senhor, nós queremos, Senhor, meditar, ó Deus, nós queremos ser cheios da verdade, ó Pai. Nós queremos ler sobre o Senhor, mas nós não queremos apenas ler, Pai, nós queremos Te conhecer, ó Pai.
Nós queremos conhecer o Teu coração e provar, ó Deus, o mais profundo, o mais profundo, o mais profundo. Nós queremos ir além, Pai, nós queremos ir muito além. Nós queremos resgatar, ó Deus, toda a comunhão que o Senhor nos criou para ter, ó Deus. Fala aos nossos corações nestes dias, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a ter uma vida de oração, Pai. Nós amamos o Senhor e queremos permanecer no lugar de oração, queremos permanecer no secreto, queremos ser cheios da Tua presença e queremos transbordar isso para o mundo, ó Pai. Queremos que as pessoas, ó Deus, que sejam cheias, Senhor, sejam cheias também. Nós queremos ensinar isso, nós queremos, Senhor, exemplificar, assim como Jesus exemplificou com a vida dele, nós queremos exemplificar isso para as pessoas, ó Pai. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos. Nós queremos ir além, muito além, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua presença, pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém.